Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. E a eleição do Flamengo já começou. Ontem saiu uma informação no portal do GE falando sobre o apoio já do ex-presidente Márcio Braga ao Eduardo Bandeira de Mello numa possível candidatura do ex-presidente ao novo triênio. Vocês saberão se ele realmente será o candidato da oposição para as eleições do ano de 2024, final do ano de 2024, para o triênio 25, 26 e 27. Então, se você está chegando a primeira vez aqui no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação. Lembrar vocês que às 2 horas da tarde estaremos em live aqui no canal Deco SRN. Pessoal, o Márcio Braga já está há bastante tempo extremamente irritado com o que vem acontecendo com o futebol do Clube de Regatas do Flamengo. Ele estava até sendo cabeça de um possível impeachment do presidente Rodolfo Landim devido à questão do excesso de multas pagas aos treinadores que foram demitidos no passado recente, né? O último agora, o ex-treinador do Flamengo, o Jorge Sampaoli, né? Então isso vem incomodando bastante o Márcio Braga, que votou, né, no Landim nas últimas eleições, mas agora se tornando a oposição ao mesmo, né? Muita gente reclama de como era o Márcio Braga, outros o veem como o melhor presidente da história do clube, e o Márcio Braga se reuniu com o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello, que ventila a possibilidade do ano que vem vir como candidato, tá? A informação é que isso não está certo, tá? Tem outros nomes que poderão vir como o candidato a presidente pela oposição, dentre eles o nome do Flávio William, tá? Para quem não o conhece, ele foi vice-presidente jurídico da gestão Bandeira de Mello, um cara extremamente sério, correto, um cara que seria um ótimo nome aí pela oposição, tá? Eu, Deco SRN, se tivesse realmente algum tipo de situação que eu pudesse indicar o nome da oposição, tem alguns nomes que eu gostaria de ver no Flamengo. Um deles era o Flávio William mesmo, que estão cogitando. O outro, para mim, seria o Alexandre Vrobel, que eu não acredito que tenha nesse momento interesse de se tornar presidente do clube. Para quem não se lembra, ele foi vice-presidente de patrimônio da época do Bandeira de Mello, excelente vice-presidente, já tinha um projeto aí pronto para a construção do estádio do Flamengo, só que a gestão Rodolfo Landim não quis levar à frente. E o terceiro nome seria um nome excepcional para mim, o Cláudio Prakovinik, tá? Eu tenho minhas ressalvas ao Bandeira, né? Principalmente, para mim, exclusivamente, na verdade a palavra é essa, exclusivamente na questão do futebol, tá? Principalmente quando ele acabou se tornando o vice-presidente de futebol, né? Pegando a vice-presidência, não dando a ninguém naquele momento, mantendo o Rodrigo Caetano, o Fred Luz como CEO, né? Onde que ele colocava muitas suas ideias, que eram ideias que eu não concordava muito. Então, por isso, eu vejo que hoje o ideal seria abrir um novo leque, né? Abrir um leque para novas pessoas. Lógico, o Bandeira poderia ajudar, foi o cara que colocou a sua cara ali como candidato a presidente do clube, mas no âmbito do futebol, realmente não tem como, tá? E por isso, nas eleições de 2018, né, acabei votando na primeira eleição no Rodolfo Landim, devido à questão do futebol, e o Flamengo acabou conquistando tudo. Só que aí no ano de 2021 houve
aquele tipo de problema, onde que eu vi que não dava mais para continuar com o Marcos Braz e tal, vendo que o Landim estava se perdendo no futebol, e aí acabei na segunda eleição não votando no Landim, né, devido ao futebol. Meus votos são muito baseados no futebol do clube, do que eu vejo que é melhor para o Clube de Regatas do Flamengo. Então, hoje, com a cabeça fria, não vejo nem o Eduardo Bandeira de Mello voltando e nem o candidato do Landim, né, que acredito que hoje, por tudo que está acontecendo, o Rodrigo Dutti de Abrantes provavelmente será o candidato do Landim. Não sei ainda a questão do BAP, né, se o presidente Rodolfo Landim irá apoiá-lo, mas a verdade é que eu gostaria, Deco SRN, que viesse uma terceira via, né, da oposição, que seriam esses três nomes. Então agora vamos aguardar os desdobramentos para saber se realmente o Bandeira de Mello, ano que vem, virá como candidato a presidente. O lado bom disso tudo, que vai tirar da zona de conforto o presidente Rodolfo Landim. Ele vai ter que trabalhar por uma profissionalização do futebol, porque caso ele não faça essa profissionalização e vier alguém com a ideia da profissionalização, acredito que isso aí pode ser uma coisa bem importante para que este candidato consiga ganhar as eleições, tá? Então a questão é essa, uma matéria trazida pelo GE, né, através do Eric Faria e também do Fred Gomes, sobre o apoio hoje do Márcio Braga ao Bandeira, né, para que ele possa vir como presidente do Flamengo novamente no próximo triênio, tá bom? Falar aqui sobre o Tite, né, tudo bem alinhado com o ex-treinador da seleção brasileira. Acredito que o Tite, no máximo, até depois do jogo contra o Corinthians, que será às 9 horas da noite, lá para 11, o Tite poderá ser anunciado pelo Flamengo, né? Tudo bem alinhado, conforme eu acabei de falar aqui, e o Tite aí podendo, quem sabe, conseguir um milagre, né? O Botafogo, que empatou ontem com o Goiás por 1-1, vindo a sua vantagem cair, crise lá entre o Bruno Lage e a torcida do Botafogo. Quem sabe aí, o Flamengo ganhando do Corinthians, o Botafogo tem um jogo difícil contra o Fluminense, essa vantagem caindo para 6 pontos, e aí o Flamengo voltando ao campeonato. Imagina vocês, né? 11, 12 rodadas, 6 pontos de diferença para a liderança, e o Tite chegando e podendo fazer um milagre, tá? Então, falaram em Vojvoda, falaram em Carvalhal, pô, tem gente que colocou outros nomes lá, Pedro Caixinha, até voltaram a falar do nome do Rogério Ceni novamente. Mas, meus amigos, o que acaba acontecendo é que o Tite, né, muito próximo de ser anunciado o treinador do Flamengo. Tem muita gente que fala que é doideira, o Flamengo tem um jogo importante contra o Corinthians, né? Mas agora eu acho que os jogadores, depois de uma vitória contra o Bahia, vendo o Botafogo cair, né, esperamos que o Flamengo tenha a volta do Arrascaeta, é importante. Ontem saiu uma informação que o Arrascaeta ainda está voltando, é dúvida, mas vale o esforço, porque vai parar para a data FIFA e aí ficará fora sem jogos, 10, 11 dias. Eu acho que é importante aí que o Flamengo tenha o Arrascaeta para o jogo do Corinthians, para quem sabe conseguir o resultado e aí brigar, né, para quem sabe ser campeão brasileiro novamente, tá? Hoje é difícil, tá? Volto a falar, hoje eu não acredito no Flamengo campeão brasileiro, mas ganhando do Corinthians fora de casa, ganhando do Cruzeiro e tendo um jogo importante contra o Vasco, conseguindo uma vitória contra o Vasco da Gama, 9 pontos em 3 jogos, aí, meus amigos, o negócio começa a mudar para mim, tá? Porque eu tenho certeza que quem está lá na frente vai perder, principalmente o Botafogo, que tem jogo contra o Fluminense, depois tem um jogo fora de casa contra o América. O time não vem jogando bem fora de casa, vem criando pouco, e o torcedor do Botafogo vem ficando apreensivo e vendo que a moral do time botafoguense vem caindo e caindo muito. Tá bom, gente? Então, mais tarde a gente vem com novas informações no canal Deco SRN. Deixe seu like,
compartilha com os amigos, aciona o sino de notificação e se inscreva aqui no canal da CRN. Falou? Abraço a todos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Até mais tarde. Valeu. Fui.